Quer descobrir o segredo para orçar alvenaria sem erro? Hoje nós vamos fazer uma planilha super prática para poder calcular esse custo. E vamos dar uma volta na obra para dar uma olhada na evolução da alvenaria da última semana para cá. Bora pro vídeo. Essa é a planilha que eu utilizo para calcular o custo da alvenaria. Com dois parâmetros simples, como por exemplo a altura do pé direito e o perímetro da obra, eu consigo calcular o quantitativo de todos os materiais e a mão de obra que a gente utiliza na alvenaria. Pessoal, daqui dá pra gente ter uma ideia boa de como que tá a evolução da alvenaria. Nós estamos com 5 dias de trabalho aqui, tá? De um bloqueiro e um ajudante. Andou chovendo aqui, a gente não conseguiu trabalhar alguns dias. Mas olha aí, ó, para quem acha que a alvenaria estrutural não vai ferro, olha a quantidade de ferro aí, ó, tá vendo? Dentro das colunas que vão embutidas na alvenaria. Para cá também dá pra gente ver, ó, a altura que tá a alvenaria aí. Eu vou andar para cá, numa área aqui que eu vou mostrar para vocês, como que a gente faz a inspeção e a concretagem aqui da janela de visita onde vai a coluna embutida. Vocês podem ver, ó, que tá com a marca aqui, isso aqui foi concretado ontem, ó. Tá vendo? Essa coluninha embutida aqui. Do lado de cada janela e de cada porta, a gente sobe uma coluna embutida, além da contraverga e da verga, tá? Mas o que acontece? A gente tem que abrir uma janela de inspeção aqui embaixo, limpar isso aqui, a gente lava, limpa bem antes de poder fazer a concretagem e amarra a ferragem aqui dentro, tá? E aí a gente fecha com essa janelinha aqui, ó, que a gente faz de tábua. Amarra com arame torcido, tá vendo? Para poder concretar. Aí, entre hoje e amanhã, o pessoal deve abrir e fazer ali um trabalhinho com concreto ainda um pouco verde para poder deixar a parede lisinha aqui, tá? Então essa foi a evolução, para vocês terem uma ideia, ó. 5 dias de trabalho, a gente conseguiu com um bloqueiro e um ajudante deixar a alvenaria do jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo? Nessa altura aqui, ó. Estamos praticamente na 8ª fiada, né? E aí uma coisa importante que a gente vai precisar para poder calcular a alvenaria, eu quero aproveitar bem essa parede aqui, que é o seguinte: para fazer o cálculo da alvenaria, nós vamos precisar do perímetro. O que é o perímetro? É esse comprimento aqui, ó. Então nós precisamos de todo esse comprimento para poder fazer o cálculo da alvenaria. Então a gente vai lá para o computador agora, vamos montar a planilha, fazer uma planilha bacana de como que a gente calcula aqui o gasto, tanto com brita, ferro, com bloco, mão de obra, tudo que a gente gasta para fazer somente a alvenaria. Pessoal, vamos lá, eu quero repassar com vocês o custo da alvenaria e como que eu faço o cálculo, né? Primeiro eu tenho aqui todos os dados reais dessa alvenaria que você acabou de ver aí na obra, que na verdade é a sequência da alvenaria que a gente viu semana passada. A gente está aí com aproximadamente 5 dias de trabalho, né? De um bloqueiro e um ajudante, e a gente não conseguiu trabalhar mais por conta do tempo, da chuva, né? Que atrapalhou a nossa dinâmica aí. Vamos lá, vou passar com vocês antes da gente ir para a planilha que vai calcular. É importante a gente dar uma olhada aqui, que eu vou trazer informações importantes para vocês entenderem como que funciona a outra planilha lá. Como que eu construí aquela planilha, né? Eu vou mostrar para vocês como que eu faço a coleta desses dados para depois chegar naquele modelo de planilha que calcula sozinho para a gente o custo se a gente incluir lá a altura do pé direito e o perímetro da alvenaria. Vamos lá. Primeiro, eu tenho alguns materiais que compõem a alvenaria. Quando eu falei no último vídeo que a gente utiliza 12 blocos e meio por metro quadrado, eu estou falando do bloco de 39, que é esse bloco aqui, ó, que é o 14 por 19 por 39, que é o bloco que a gente utiliza em maior quantidade na obra, tá vendo? 2.300 unidades de um total de 3.400. Então, a grande maioria dos blocos, né? Depois a gente tem a canaleta estrutural, que ela tem exatamente o mesmo tamanho do bloco. Então a gente tem pelo menos aqui 2.700 unidades do mesmo tamanho que compõe a alvenaria, num total de 3.400. Então é muita coisa, tá? Para isso a gente precisa fazer um ajuste, que vocês vão ver nessa planilha logo aqui na frente. A gente faz um ajuste na quantidade de bloco na alvenaria. Aqui, ó, a gente descreve que a gente utiliza 12 blocos e meio por metro quadrado da alvenaria, enquanto que aqui a gente utiliza 13,8. Justamente porque existe aqui um ajuste, tá?
porque depois a gente vai dar uma olhada aqui nas proporções. Essa planilha utiliza uma referência e depois ela converte em proporções para poder calcular o custo. Então primeiro a gente precisa entender esse custo aqui, para depois eu ir lá explicar para você como que funciona aquela planilha. Essa primeira parte aqui é importante, tá? Para fazer a alvenaria estrutural, a gente utiliza um conjunto de blocos. E nessa alvenaria que vocês viram aí, eu nem utilizo todos os blocos disponíveis, né? Aqui, por exemplo, ó, eu utilizo o bloco de 14, da família 14, ó, vocês podem ver que todos os blocos aqui começam com 14, de 14 por 19. O que quer dizer? Ele tem 14 de largura e 19 de altura, tá? Então, todos os blocos aqui são da família 14 por 19. Depois a gente tem o bloco que a gente mais utiliza, que é o bloco de 39, que é o comprimento dele. Então ele tem 14 de frente, 19 de altura e 39 de profundidade, tá? Depois a gente vai para a canaleta estrutural, que tem o mesmo tamanho do bloco. A canaleta aqui na alvenaria é importante porque ela vai fazer o papel da contraverga e da verga na alvenaria, tá? E depois do respaldo. Então, outra coisa importante, tá? Geralmente a gente utiliza a contraverga na sexta fiada, a verga na 12ª e o respaldo na 14ª. Então são 14 fiadas. E aqui tem uma informação importante, tá? O nosso pé direito está com 2,80. E aí você me pergunta, pô, Thiago, mas se tem 19 de altura, se a gente fizer uma multiplicação aqui, né, de 19 vezes 14 fiadas, vocês vão ver que dá 2,66 de altura. Acontece que em cada fiada a gente acrescenta 1 centímetro de massa em cima do bloco. Então o bloco de 19, ele passa a ter 20. E aí passa a ter 2,80 de pé direito, tá? Então, isso aqui é uma coisa importante pra gente. E aí, o controle disso lá na execução. Ela tem que ter exatamente lá 1 centímetro de massa de todos os lados para poder calafetar a alvenaria, tá? E aí a gente segue aqui para os outros tamanhos. A gente tem um bloco de 34, que a gente utiliza para poder combinar com o bloco de 39, o meio bloco compensador de 10, para a gente conseguir fazer uma parede inteira. Na alvenaria estrutural, a gente não pode cortar o bloco, usar o bloco, pegar um bloco de 39 e cortar no meio, por exemplo, tá? A gente tem que usar o bloco inteiro. E aí, de repente, para fazer uma parede, a gente precisa combinar os tamanhos diferentes de bloco para poder conseguir fazer uma parede inteira. Por isso que a gente utiliza esses tamanhos aqui. Ainda tem o bloco de 54, tá? Que eu não uso aqui. A gente conseguiu fazer a modulação só com esses tamanhos, tá ok? E aqui a gente tem as quantidades. Então, eu fui lá na obra, medi lá o quanto que a gente usa, né? Contei o quanto que a gente usa de bloco. Então aqui a gente usa, do bloco de 39, a gente usa 2.300 num pavimento inteiro daquele, tá? Para fazer 2 apartamentos. De canaleta a gente usa 400 canaletas. Depois de bloco estrutural de 34 a gente usa 240 unidades. O meio bloco, né, que ele tem só 19 de comprimento, a gente utiliza 400 unidades. E o compensador de 10, que na verdade tem 9, né, a gente chama de 10 porque ele tem mais 1 centímetro de massa, a gente utiliza 120 unidades. Então, para essa alvenaria, a gente utiliza essas quantidades, e se a gente contar apenas as quantidades, vocês vão ver que a gente tem 3.460 unidades, tá? Depois, para isso, a gente utiliza 42 barras de vergalhão de 10 milímetros, que é o 3/8. Vocês viram no vídeo aí que tem um monte de vergalhão apontado para cima? Aqueles vergalhões são colunas embutidas dentro da alvenaria, tá? Então a gente utiliza 42 barras. Lembrando que a barra tem 12 metros, até está descrito aqui, ó. Tem 12 metros, tá? Então se a gente multiplicar 12 metros, vou colocar aqui, a barra tem 12 metros, a barra tem 12 metros, né? Se a gente multiplicar 12 metros pelo número de barras, vocês vão ver que nós utilizamos 504 metros lineares, né? De vergalhão de 10 milímetros. Então a gente usa muito ferro num pavimento desse, tá? Isso aqui sem contar a caixa de escada, é só alvenaria, tá, pessoal? E a gente utiliza 10 metros cúbicos de areia, tanto para poder fazer o assentamento da alvenaria, quanto para fazer o concreto que vai dentro das colunas embutidas, né? 5 metros cúbicos de brita zero, a gente utiliza brita zero dentro das colunas
E aqui tem um corte interessante. Por que a gente utiliza a brita zero? Porque a gente, além de utilizar a brita zero, a gente coloca um pouco mais de água nesse concreto. E ele fica mais fluido, tá? Porque dentro da alvenaria a gente não pode vibrar. E via de regra, o concreto tem que ser vibrado para ele ocupar todos os espaços. Só que em locais onde não é possível vibrar, como a alvenaria, por exemplo, senão você vai desmanchar a parede, a gente utiliza um concreto mais fluido, utilizando a brita zero e um pouco mais de água. Tá ok? E aí, 30 sacos de cimento. Essa quantidade de cimento é para fazer o pavimento com 2 apartamentos, utilizando massa, mais o concreto, que vai nas colunas, na contraverga, na verga e no respaldo. Beleza? Essa quantidade aqui de cimento. E a gente utiliza lá o CP3. E depois a mão de obra. Para 251 metros quadrados, a gente tem o metro quadrado já executado a R$ 35 aqui. Tá? Então, essa alvenaria custou para a gente um total de... Ela custa, né, por pavimento, R$ 26.267. Tá? R$ 26.267. E aí, com base nesse parâmetro, eu criei essa planilha aqui para mostrar para vocês, para de repente vocês utilizarem esse exemplo para fazer a planilha de vocês aí. O que é importante aqui? A gente fazer uma planilha que seja fácil utilizar. Então aqui, para eu poder calcular o custo, quer ver? Vamos deixar ela igual essa primeira aqui, ó. Ela tem 2,80 de pé direito, 89,68, né? Então, de perímetro. Então a gente tem 89,68. Ó, R$ 26.267, ó, 26.267, tá? E os preços aqui. Se eu mudar, de repente, o meu pé direito vai ter 2,60, vai? Um exemplo aqui, tá? 2,60, lá. Ele mudou a quantidade de materiais. Eu vou usar, vai ter 150 metros de perímetro. No vídeo lá da alvenaria eu expliquei o que é o perímetro, né? O comprimento das paredes, tá, pessoal? Só cuidado para não contar a mesma parede 2 vezes. Porque se você contar por dentro, você não precisa contar a parede por fora. E aí a gente tem que ter esse cuidado aí para não errar no cálculo do perímetro. Mas utilizando essa regra aqui, é bem fácil a gente chegar no quantitativo de materiais. O que é legal aqui? Ele já calcula para a gente a quantidade de bloco de 39, a quantidade de canaleta, a quantidade de bloco estrutural de 34, porque eu atribuí aqui percentuais, tá? Então a gente tem, via de regra, funciona dessa forma para construção de apartamentos. Não é para toda a alvenaria estrutural, tá? Então, mas via de regra, para construção de apartamentos, a gente normalmente tem 66% dos blocos são de 39, 11% dos blocos, 11% é canaleta, 7% é bloco de 34, 12% é meio bloco estrutural e 3,5% é compensador de 10. É mais ou menos isso que a gente utiliza. E aí a gente consegue fazer essa conta com base na altura do pé direito e no perímetro da obra. O que mais que a gente precisa aqui? Porque vocês vão ver que ele calcula areia, vergalhão, brita, quantidade de cimento, tá? O que a gente precisa? A gente precisa desses parâmetros aqui, ó, da quantidade de vergalhão por metro quadrado de alvenaria, que é 0,167, anote esse número aí, tá? Porque se você anotar esse número, ele já multiplica aqui em barra pra gente, tá? A quantidade de areia por metro quadrado de alvenaria, que é 0,040, tá? Então se você chegar na metragem quadrada total de alvenaria e multiplicar por 0,040, ele já vai dar o resultado em metros cúbicos de areia, tá? Tanto é que se a gente mudar aqui, ó, se a gente colocar aqui 100 metros, ele muda para cá, 11 metros cúbicos de areia, tá vendo? Metro cúbico de brita por metro quadrado de alvenaria, que é 0,020, e sacos de cimento por metro cúbico de alvenaria, que é 0,119. Então, se a gente tiver esses parâmetros, ele consegue calcular para a gente, via de regra, de forma muito aproximada, o quantitativo de material e o custo da alvenaria. E é lógico, pessoal, a gente tem que ter aqui os preços, né? Esses preços aqui estão bem atualizados, tá? Foi dessa última alvenaria que vocês viram aí. E aí a gente atribui os preços aqui, ele vai calcular os totais e vai chegar nisso aqui.
Ah, Thiago, mas isso aí não é tão preciso assim. Ó, ele é preciso assim na casa dos 90, 95%, tá? Para quem está na fase inicial de projeto, isso aqui é uma baita mão na roda para a gente entender o custo e os quantitativos do nosso projeto, especialmente se o seu projeto for aí um apartamento de 2 dormitórios, tá? Eu já testei isso aqui em outras obras minhas e é muito próximo, tá bom? Pessoal, por hoje era isso, eu queria mostrar essa planilha aqui para vocês, tá? Se você achou esse conteúdo relevante, se inscreva no canal, deixa o joinha e principalmente faz um comentário aqui na descrição. Eu costumo responder todos os comentários. Isso ajuda muito no engajamento, ajuda a impulsionar o vídeo e faz o nosso canal aqui no YouTube crescer, tá bom? Valeu, obrigado e até o próximo vídeo.